Hoje eu vim trazer aqui uma discussão sobre a nossa nova demonstração de resultado. Sim, eu falo demonstração de resultado porque a partir de 2027 entra em vigor o CPC 51 e ele vem substituir o CPC 26 e a redação que ele traz sobre essa demonstração já não trata mais como demonstração de resultado do exercício, mas sim a demonstração de resultado. O modelo que vai ser adotado pode ser por natureza ou função, como a gente já adotava antes. Temos aqui o formato da nova demonstração de resultado, que vai apresentar agora a categoria operacional, a categoria de investimento, a categoria de financiamento, a categoria de tributos sobre o lucro e a categoria de operações descontinuadas. Isso é obrigatório. É até bem parecido com a nossa DFC, né, em que a gente também tem essas primeiras categorias aí muito bem definidas. Só temos que ter um pouquinho de cuidado para não confundir o que lá na DFC a gente chama de operacional e o que porventura a gente venha chamar os valores na nossa demonstração de resultado, como investimento, financiamento, né, porque algumas coisas vão divergir um pouquinho. Em linhas gerais, vai estar ali na categoria operacional tudo aquilo que tem a ver com a atividade fim da minha empresa. Se aquilo ali está, de fato, relacionado com a minha atividade principal. Isso é crucial para saber onde eu vou classificar cada receita e cada despesa. No entanto, se houver dúvidas quanto à classificação, o CPC ele diz o seguinte: a entidade deve classificar na categoria operacional todas as receitas e despesas incluídas na demonstração de resultado que não estejam classificadas na categoria investimento, financiamento, tributo sobre o lucro ou operações descontinuadas. Você fez a análise e não conseguiu identificar de jeito nenhum que aquelas receitas e despesas poderiam estar nessas outras categorias, então não há o que ter mais dúvida, vai para a categoria operacional. Na categoria investimento, quem estaria? Exceto para a entidade que tem uma atividade de negócio principal especificada, a entidade deve classificar na categoria de investimento receitas e despesas provenientes de investimentos em coligadas, empreendimentos em conjunto e controladas não consolidadas. Por exemplo, participações societárias. Você adquiriu patrimônio, capital de uma outra sociedade, do jeito que você classifica lá no balanço patrimonial, todos os resultados, né, receitas e despesas que forem provenientes dessa aquisição estariam ali classificados na atividade de investimento. Caixas e equivalentes de caixa e outros ativos se gerarem um retorno individualmente e em grande parte independente dos outros recursos da entidade. Um exemplo desse item C seria as propriedades para investimento, as PPIs, né? Que são ativos que geram retorno individualmente, não tem a ver com a atividade fim de uma empresa comercial, por exemplo. Por isso que o CPC 51 traz, em vários momentos, essa redação, né, que fala, a não ser que tenha uma atividade de negócio principal especificada, ou seja, é uma empresa, por exemplo, que administra a alocação de imóveis, esse retorno que é trazido a partir disso vai ser atividade operacional. Se eu tenho um ativo que gera um retorno individual, como é o caso das propriedades para investimento, o retorno trazido por essa atividade, ele vai ser classificado nas atividades de investimento. Na categoria atividade de financiamento, a redação trazida pelo CPC 51 é a seguinte: para determinar quais receitas e despesas classificar na categoria de financiamento, a entidade deverá distinguir entre passivos resultantes de transação que envolvam apenas a obtenção de financiamento, ou seja, captação de recursos, como empréstimos e financiamentos, ou passivos diferentes dos descritos lá no item A, isto é, passivos resultantes de transação que não envolvam apenas a obtenção de financiamento, por exemplo, atualização monetária de provisão de longo prazo. Então, assim, as provisões, de forma geral, a perda com a provisão ou a reversão dessa provisão, ela estaria lá nas atividades operacionais. Mas essa provisão, a estimativa que foi feita dela foi de longo prazo, isso vai gerar juros ao longo do tempo, esse valor que surgiu devido ao longo prazo, aí sim será classificado na atividade de financiamento. Tá? Então, sempre que eu estiver falando, estou pagando um juro sobre o empréstimo que eu fiz, isso daqui vai estar registrado nas atividades de financiamento. Tá? Então, financiamentos e empréstimos, os retornos, né, sejam eles ganhos ou perdas, isso daí a gente vai registrar sempre em atividades de financiamento. A entidade deve classificar na categoria tributo sobre o lucro a despesa tributária ou a receita tributária que esteja incluída na demonstração do resultado, aplicando o pronunciamento técnico CPC 32. Você tem que ir lá no CPC 32 e estudar sobre. Serão classificados na categoria de tributo sobre o lucro tanto o tributo referente ao período corrente, aquele normal que a gente reconhece o imposto de renda e a contribuição social, como aqueles tributos, né, que ficaram diferidos, sejam os tributos diferidos, o passivo fiscal diferido, ou seja, o ativo diferido, né? Por quê? Por causa daquela questão dos ajustes sobre o lucro, né? A diferença que existe aí entre a norma contábil e a legislação fiscal faz com que a gente precise ajustar os lucros e, portanto, é normal que a empresa tenha algo a pagar a mais no futuro ou restituir ou recuperar algum valor no futuro.
Por fim, temos a categoria de operações descontinuadas. Conforme o CPC 51, uma operação descontinuada é um componente da entidade que foi baixado ou está classificado como mantido para venda e representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações. B. É uma parte integrante de um único plano coordenado para a venda de uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações. Ou C. É uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo da revenda. Então, se eu tenho alguma linha de produção, alguma filial que ela vai ser encerrada de alguma forma, a empresa continua com as suas atividades, mas, por exemplo, uma determinada linha, ela vai entrar em descontinuidade. O resultado obtido a partir dessa descontinuidade, seja um ganho ou uma perda, serão reconhecidos aqui na categoria de operações descontinuadas. O CPC 51 também traz aquilo que ele chamou de subtotais obrigatórios, não que eu não possa, na minha demonstração de resultado, apresentar outros subtotais, o que eu não posso é deixar de apresentar esses subtotais que ele cita: o lucro ou prejuízo operacional, ou seja, da categoria operacional, o lucro ou prejuízo antes dos tributos sobre o lucro e, por fim, o lucro ou prejuízo líquido, o final. Aqui eu trago um modelo da estrutura da demonstração do resultado, lembrando que é só um modelo. Eu trouxe esse modelo a partir de alguns estudos que eu fiz, de alguns materiais que eu consultei. Nesse novo modelo temos as receitas de vendas, aqui seria a receita bruta, mas talvez se adote um modelo começando a partir da receita líquida. Essa receita líquida vai sofrer as suas deduções, né, os impostos sobre vendas, vendas canceladas, descontos incondicionais, que depois que eu os deduzo, eu tenho uma receita líquida. Essa receita líquida vai ser subtraída do custo da mercadoria vendida, do custo do serviço prestado ou do custo do produto vendido, a depender aí da atividade da empresa. E o resultado disso seria o meu lucro bruto. A partir daqui eu já venho com as minhas despesas operacionais, que seriam as despesas comerciais, despesas administrativas, despesas gerais, perda com estoque, devedores incobráveis, a recuperação dessas despesas, perda com impairment, seja do goodwill ou seja de ativo imobilizado, porque aqui os nossos ganhos e perdas com ativo imobilizado, se não fizer parte lá daquela categoria de operações descontinuadas, os nossos ganhos ou perdas com ativo imobilizado, eles vão entrar na categoria operacional. Os juros que eu estou pagando ao meu fornecedor porque eu atrasei uma duplicata, que também vai entrar nas despesas comerciais. Feito isso, depois de reconhecer tudo aquilo que está relacionado, que é advindo das minhas operações, né, das minhas atividades operacionais propriamente ditas, eu vou ter aqui o meu primeiro subtotal obrigatório, que seria o lucro operacional. Depois eu parto para a categoria investimento. Aqui eu vou ter resultado de equivalência patrimonial, seja receita de equivalência patrimonial, ou seja, uma perda, né, com equivalência patrimonial. As receitas de dividendos, os juros de aplicações financeiras. Veja que eu tenho juros na categoria operacional, mas tenho também os juros com aplicação financeira. Eu fui lá, apliquei o dinheiro no banco, ele rendeu um pouquinho de juro. Esse juro ele não vai ser contabilizado como atividade operacional, mas como atividade de investimento, se for uma despesa também. As receitas de aluguel, né? Lembra que a gente falou de propriedade para investimento? Aqui entra também na categoria investimento. Aí eu teria aqui, né, o resultado com investimento. Esse aqui não é um subtotal obrigatório, mas eu acredito que vai se adotar também. E vamos para a categoria financiamento. Aqui a gente teria os juros e encargos sobre empréstimos, a variação cambial ativa sobre esses empréstimos. Então aqui a variação cambial ativa, a variação cambial passiva vai estar aqui também, os juros sobre arrendamento, né? E, por fim, eu vou ter aqui um resultado sobre o financiamento. Vamos agora para o segundo subtotal obrigatório, o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Esse daqui é o subtotal que ele vai englobar desde lá do início até chegar aqui. Qual foi o meu resultado antes dos tributos sobre o lucro? Na sequência, eu vou ter os tributos sobre o lucro, né, e os tributos diferidos, como eu falei anteriormente. A gente destaca aqui esses tributos e a gente tem o resultado líquido das operações continuadas. Vamos agora para a categoria das operações descontinuadas. Sobre essas operações descontinuadas, podem incidir tributos sobre essas operações. Então, se houve tributação sobre essas operações descontinuadas, a gente destaca também. E, por fim, a gente vai ter o resultado líquido das operações descontinuadas. E, finalmente, o último subtotal obrigatório, que é o lucro líquido do exercício. Aqui está um modelo para demonstração de resultado que vai começar a valer a partir de 2027, e algo que é importante a ser destacado também é que quando a gente for elaborar a nossa DFC, a gente não vai mais partir do lucro líquido da demonstração de resultado, mas sim do lucro operacional, quando estivermos fazendo a DFC pelo método indireto. É isso aí, pessoal. Até mais.